E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos corrigir as semanas 1 e 2 do PET 5 de Física do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. Um condutor de resistência elétrica igual a meio ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine a quantidade de calor dissipada por esse fio em joules. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar os dados que o problema nos deu. Ele deu que a resistência elétrica vale meio ohm, o intervalo de tempo 2 minutos, que a gente já sabe que é equivalente a 120 segundos, e a intensidade da corrente elétrica, que é de 2 amperes. Beleza. Então, como ele deu a resistência elétrica e a corrente elétrica, a gente tem que usar uma das equações da potência que relaciona a resistência e a corrente, que é potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Substituindo aí os valores, o que nós temos? A resistência meio ohm, corrente 2 amperes. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes meio, 2. Então, a potência é de 2 watts. Mas ele pediu para determinar a quantidade de calor dissipada por esse fio em joules. Nós temos a potência. Mas, como a gente sabe, a potência é a variação da energia por unidade de tempo. Potência ΔE sobre ΔT. Nós temos a potência, 2 watts, e o ΔT, 120 segundos. Então, a minha variação de energia vai ser potência vezes o intervalo de tempo. Então, minha variação de energia vai ser 2 watts vezes 120 segundos. 120 vezes 2, 240. Então, a quantidade de calor dissipada por esse fio vale 240 joules, que equivale à alternativa A. Certinho? Então, vamos lá para a questão 2. Em relação ao efeito Joule, assinale o que for correto. Letra A. O efeito Joule só ocorre em altas temperaturas. Então, isso daí é falso. Por quê? O efeito Joule pode ocorrer em qualquer temperatura. Porém, esse efeito aumenta em regimes de altas temperaturas. O efeito Joule acontece em qualquer temperatura. Um exemplo disso é um fio. Por exemplo, quando você liga o ferro elétrico, algum aparelho que tem uma potência elétrica alta, o fio esquenta. Então, isso daí é o efeito Joule. Então, a A é falsa. B. O efeito Joule surge devido às colisões entre os portadores de carga e os átomos que compõem a rede cristalina do material. Essa daí é a afirmativa verdadeira, porque o que faz o efeito Joule é a resistência elétrica. Então, quando os portadores de carga colidem com os átomos que formam a rede cristalina do material, ele sofre atrito. E esse atrito faz com que esse material esquente. Esse que é o efeito Joule. É a transformação da energia elétrica em energia térmica. Essa daí é a afirmativa verdadeira. Agora vamos analisar as outras. C. É possível controlar a perda de energia pelo efeito Joule, aumentando-se a intensidade da corrente elétrica. Então, é falsa porque a quantidade de calor dissipada pelo efeito Joule é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da corrente elétrica, como a gente viu na questão 1. Potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então, se eu aumentar a intensidade da corrente elétrica, eu estou aumentando esse efeito ao quadrado, porque a minha corrente elétrica vai ao quadrado, enquanto que a minha resistência é R e a minha corrente é elevada a 2. Então, essa afirmativa também é falsa. Letra D. A quantidade de calor que é dissipada pelo efeito Joule é inversamente proporcional à resistência elétrica do material. Como a gente já viu também nas equações de potência, potência igual a RI ao quadrado. Então, se você aumenta a quantidade de calor dissipada pelo efeito Joule, ela é diretamente proporcional ao módulo da resistência elétrica, certo? Porque para a resistência elétrica, a gente tem que ter a resistência, o valor de R. Potência igual a RI ao quadrado. Se aumenta R, aumenta a potência aí. E na letra E, materiais condutores não estão sujeitos ao efeito Joule. Também é falso, porque todos os materiais têm resistência elétrica. Por menor que seja, ele vai ter uma resistência elétrica. Voltando ao exemplo do fio que eu dei aí. Se você ligar um ferro elétrico, por exemplo, numa extensão, você pode observar que a extensão aquece, ela fica quente. Então, isso é efeito Joule. Então, todos os materiais sofrem o efeito Joule. Então, antes de passar aí para a questão 3, peço a você aí que se inscreva aí no canal e dá aquele joinha no vídeo.
Então a resposta aí do número 2 é a letra B. O efeito Joule surge devido às colisões entre os portadores de carga e os átomos que compõem a rede cristalina do material. Então, dá o joinha aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos para a questão 3. Enem 2016. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações de 220 volts, 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstos, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curto-circuito e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior a permitido no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser... Então vamos lá, o disjuntor é o seguinte, ele tem um valor de corrente máxima que ele suporta. Se passar desse valor, ele desarma. Por quê? Ele interpreta como se estivesse acontecendo um curto-circuito na residência. Então é isso que o disjuntor faz. Quando a corrente passa do limite superior que ele aguenta, ele vai e desarma para proteger o circuito. Então, vamos escolher os dados aí. Ele me deu que a diferença de potencial é de 220 volts e a potência varia de 4.400 watts a 6.800 watts. Então, vamos calcular a potência máxima aí. Então, a potência máxima vai ser o potencial, diferente de potencial, vezes a corrente máxima. Então, como a gente já viu, se a minha potência está variando de 4.400 watts a 6.800 watts, a minha potência máxima é 6.800 watts. A minha diferença de potencial 220 volts e eu quero saber quanto que vale essa corrente máxima. 220 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, minha corrente máxima vai ser 6.800 dividido por 220, que dá 30,9 amperes. Então, essa é a corrente aí. Porém, o que acontece? A tolerância do disjuntor é de 10%, então 10% aí para cima. Então, eu tenho que calcular 10% ainda desse valor de 30,9. Então, a corrente máxima do disjuntor vai ser 30,9 vezes 1,1. Por que 1,1? Eu tenho que somar 10%. Então, 10%, se eu quero calcular, somar 10% alguma coisa, eu multiplico por 1,1. Por quê? Eu vou ter 10%, 100 mais 10, 110, dividido por 100, que dá 1,1. Então, 30,9 vezes 1,1 vai dar o total de 34 amperes. Mas as alternativas aí da questão não tem o 35. As alternativas são 20, 25, 30, 35 e 40. Então, o que está mais próximo aí do 34 é a alternativa D, 35 amperes. Beleza? E aí a última questão, que também é do Enem, de 2017. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma vezes grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Então, olha aí, ele deu o gráfico para as 3 condições. Condição 1, morno, 2, quente, e na 3, superquente. Então, ele tem esse gráficozinho aí. Então, muito bem, para resolver o problema, vamos escolher os dados. Então, a potência no superquente, 6.500 watts. O calor específico da água, 4.200 joules por quilograma vezes grau Celsius. E a densidade da água, de 1 kg por litro. Agora, os outros dados, nós vamos pegar aí no gráfico. Olha aí que eu até marquei de vermelho. Como ele quer ir no morno, eu peguei esse ponto aí. Observe aí que a variação de temperatura ΔT em graus Celsius é de 12 graus Celsius. Observe que essa linha que ele deu, ela não está em cima do 10, ela está no 12. A linha que ele deu. Então, eu peguei aí e coloquei a linha em vermelho. Então, ele tem uma variação de temperatura de 12 graus Celsius quando a vazão, aí na reta vertical, é de 3 litros por minuto. Então, a 3 litros por minuto, a variação de temperatura é de 12 graus Celsius, né?
Então, olha aí, quando a vazão é de 3 litros por minuto, a variação de temperatura é de 12 graus Celsius. Então, esse é o dado que o gráfico me deu. Então, vamos colocar ele aí também. Então, a gente ficou com os dados aí completos. Potência no superquente, 6.500 watts. Calor específico da água, 4.200 joules por grau Celsius. Densidade da água, 1 kg por litro. Variação de temperatura, 12 graus Celsius. E a vazão, 3 litros por minuto. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular a quantidade de calor para provocar esse aumento na temperatura da água. Vocês viram lá no segundo ano. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. A massa é de 3 kg. Por quê? Como a gente está calculando isso por minuto, então em 1 minuto, se são 3 litros por minuto, então em 1 minuto vai passar 3 litros de água. Então, 3 litros de água são 3 kg. Então, a massa, 3 kg. Calor específico da água, 4.200 joules por grau Celsius. E a variação de temperatura, 12 graus Celsius. Multiplicando isso tudo aí, eu tenho que a quantidade de calor necessária para elevar em 12 graus Celsius temperatura de 3 kg de água é de 151.200 joules. Então, calculei a quantidade de calor. Agora, o que a gente sabe? Isso tudo acontece em 1 minuto. Então, qual que vai ser a potência? A potência é a variação de energia por unidade de tempo. Então, qual que vai ser a variação de energia? Quantos joules de calor tem que fornecer? 151.200 joules. Isso tudo em 1 minuto, ou 60 segundos. Então, a potência vai ser 151.200 joules dividido por 60 segundos, que dá 2.520 watts. Então, a potência desse chuveiro na condição no morno é de 2.520 watts, enquanto que no superquente 6.500 watts. Então, como o problema que era a razão entre as potências do morno e do superquente, é só dividir um pelo outro. Então, a potência do morno, 2.520 watts dividido pela potência superquente, 6.500 watts. Cortei 0 com 0, ficou 252 sobre 650, que dá aproximadamente aí 3/8, o que equivale a alternativa D, certo? Muito bem, terminamos aqui mais uma resolução e fica aí meu abraço e até a próxima aula, pessoal.